Você foi dormir, você, mãe de adolescente, acordou e a sua criança tinha ido embora e agora você estranha o seu adolescente. Quem é esse ser que está convivendo com você? Nesse vídeo você vai entender de vez várias características importantes dessa fase da nossa vida do ser humano que é chamada adolescência. Você vai entender como o adolescente pensa, como ele sente e como ele age. A adolescência chegou e agora? Ninguém prepara nós, mães, para esse momento e a gente não sabe direito como agir, não é mesmo? E o seu coração fica apertadinho. Por quê? Porque deixar nossos filhos crescerem é uma tarefa difícil. E eu sei porque eu atendo muitas mães há muitos anos. Eu sou médica, sou pediatra, sou especialista em adolescente, mãe de gêmeas adolescentes e estou passando por essa fase também. Senti que nossos filhos estão ficando diferentes da criancinha que dependia da gente e que a gente às vezes continua tratando como criança. Quer ver? Vou te dizer, quando você ainda escolhe as roupas para ele, quando você ainda ajuda nas tarefas escolares, quando você faz coisas que ele já pode fazer sozinho. É assim que a gente age quando a gente está tendo dificuldade de deixar e facilitar que a adolescência e o desenvolvimento do seu filho aconteça de forma saudável. Então eu vou trazer 4 aspectos da adolescência. Quem é o adolescente? Você precisa saber quem é o adolescente. Isso é uma coisa que assusta muitas mães não sabem que o seu filho já é adolescente, ele é adolescente. Então, quem é o adolescente é a questão 1. Depois, a segunda, o que é esse período da vida, adolescência? Terceira, o que o adolescente precisa passar a viver nesse período? E quarto, que formas de lidar a gente tem, nós que somos mães, podemos fazer nesse período da nossa vida. A adolescência. Quem é adolescente? Pela parte jurídica, do Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, adolescente é considerado dos 12 aos 18 anos. Pode se estender em questões da lei até os 21 anos, mas em casos excepcionais. Mas na lei, na parte do direito, pelo ECA, adolescentes são indivíduos de 12 a 18 anos. E para nós, e eu que sou médica, para nós da Organização Mundial da Saúde, como nós vimos a adolescência? Quem são os adolescentes? Dos 10 aos 19 anos. Isso mesmo. Eu sei que muitas mães vão estar pensando assim, imagina, 10 anos já é um adolescente. Sim, seu filho já é um adolescente. E sabe por quê? Porque aqueles hormônios lá da puberdade que começam a acontecer na adolescência, eles podem ser liberados durante o soninho do seu filho já a partir dos 9 anos. Não quer dizer que todos os garotos isso vai acontecer aos 9 anos. Não. Pode até demorar um pouco mais, até os 14, por exemplo. E por isso que as meninas também menstruam em épocas diferentes. Por quê? Para as meninas, a puberdade pode começar a acontecer a partir dos 8 anos de idade. Se esse período já pode começar, dos hormônios começarem a ser liberados para formar o nosso corpo, transformar o nosso corpo, preparar para a reprodução a partir dos 9 anos para os garotos e 8 anos para as meninas, pela Organização Mundial da Saúde, o seu filho de 10 anos já é um adolescente. Só que nós classificamos de uma forma didática, é claro, mas a gente separa os momentos da adolescência, esse período de 10 anos, dos 10 aos 20, 19, 11 meses, um pouquinho antes de completar 20, em 3 períodos. A fase inicial, 10, 11, 12, a fase média, 13, 14, 15 e a fase final, 16 até 19, e ainda temos o conceito de juventude, que vai até 25 anos. Por quê? Por uma conta do desenvolvimento do nosso cérebro, que ele só fica lá prontinho, maduro, vamos dizer assim, igual a um cérebro adulto, por volta dessa idade. Então a gente considera jovens até de 20 até 25 anos, tem literatura que prolonga até o mais por causa dessa maturidade. Então a primeira coisa que eu quero, quem é o adolescente? Adolescente não é um mini adulto. Que fique isso como o primeiro aspecto da adolescência. Agora que você já sabe quem é o adolescente, vamos saber o que é a adolescência, E como eu já dei uma dica, a adolescência começa aqui pela liberação de neurotransmissores de uma região chamada hipotálamo aqui do nosso cérebro, que vai atuar numa glândula que a gente tem aqui atrás do nosso nariz, que chama-se hipófise, e a hipófise vai liberar outras substâncias que caem na nossa corrente sanguínea que a gente conhece como hormônios, e esses
hormônios vão fazer com que apareça mama, pelos, a gente chama de caracteres sexuais secundários. Nada mais é do que toda essa transformação que faz com que o nosso corpo cresça, né? Quando você via o seu filho estava assim, agora ele está assim, você tem que olhar para cima para falar com ele. Então, tudo tem a ver com essa liberação dessas substâncias agindo no corpo do seu filho. E tudo isso causa muita estranheza para o adolescente. Não é uma sensação agradável no começo, né? Talvez você lembre lá da sua adolescência como foi. E não saber como o corpo vai ficar, que tamanho vai ficar, isso é uma grande preocupação para eles, né? Gera muita angústia. A gente não tem a clareza da dimensão que todas essas mudanças no corpo do seu filho adolescente, da sua filha, traz para ele. Então, entenda que é um período muito complicado e que por conta, sim, de todas essas coisas que estão acontecendo, né? Eu gosto de dar de exemplo, você sabe como fica o seu humor na TPM, né? Na tensão pré-menstrual. Nós que somos mães, que somos mulheres, que ciclamos, que temos ciclos, a gente entende muito dessa variação dos hormônios, que são substâncias poderosas no nosso corpo. Então, não só essa do ciclo menstrual, mas nós temos várias outras glândulas que produzem vários outros hormônios e que interferem, então, não só na mudança do orgânico do corpo, mas sim na forma como a gente pensa, como a gente sente, como a gente se comporta. Então, são sensações novas acontecendo. E você, que é mãe, precisa ter a clareza da dimensão do que é tudo isso acontecendo durante a adolescência, nesse período aí de 10 anos. Terceiro aspecto, o que o adolescente precisa viver e o que ele vive, na verdade, né? Como as psicólogas, e você já deve ter ouvido falar por aí, a questão do luto, da morte, né? O que morre? Morre a infância. E essa confusão é que o adolescente fica, que muitas vezes as mães falam, né? Tem hora que parece uma criança, tem hora que já quer ser adulto. Claro, por quê? Porque ele precisa viver esse momento de morte da criança e é dolorido mesmo. É dolorido para eles e é dolorido para nós também. Eu falei no início desse vídeo. É dolorido para nós mães. E eu costumo dizer, quando eu atendo para as mães, que é mais difícil para nós cortarmos o cordão umbilical dos nossos filhos, deixar eles irem, serem independentes, autônomos, do que é para eles esse processo. Então é sofrido para eles, mas para nós também é. Então nós também vivemos esse luto da criança, que agora não é mais infantil, que agora quer ser adulto e ainda não é. Então você precisa se dar conta de que é preciso viver esse momento de deixar de ser criança para ser um outro ser que ele nem sabe direito quem vai ser. Por quê? Porque o segundo aspecto importante desse momento que ele precisa viver é a busca pela identidade. A gente não sabe quem a gente é. A gente está construindo a nossa identidade durante a adolescência. Por quê? Porque ainda não somos adultos. Então essa busca da identidade é muito importante. Então, ao mesmo tempo que eles têm uma genialidade para criatividade, para buscar soluções novas, para inovar, eles têm essa imaturidade de tomar decisão, de fazer escolhas, e tudo isso por essa questão da modificação cerebral que eu já falei, né? Então, o cérebro, ele sofre, que eu gosto de fazer uma analogia com as árvores, por exemplo. Quem gosta de cuidar de plantas, né? As árvores, elas precisam que a gente faça o quê? Uma poda nelas, nos galhos, né? Tirar alguns galhos. E por que se faz isso? Porque a gente vai dar mais força, mais energia para que galhos novos apareçam e para que frutifique frutas gostosas, né? Que o resultado seja melhor. Então, quando a gente está nessa fase da adolescência, o que está acontecendo e que ele vive é essa poda neural que a gente chama, que nada mais é do que células nervosas, neurônios estão morrendo, sendo eliminados e outros estão nascendo, estão surgindo. Imagina quando isso acontece na vida do ser humano, né? Durante a adolescência, nosso cérebro está sofrendo essa remodelação, né? Substância branca e cinzenta estão se transformando e tudo isso interfere na forma como a gente sente, como a gente percebe e como a gente se comporta na vida. Eu quero te pedir, se você está gostando desse vídeo até aqui, que você já começa a me dar um like, porque isso ajuda a divulgar o vídeo para mais pessoas e que esse conteúdo se difunda para todas as mães de adolescentes. É esse o meu desejo. E o quarto aspecto é essa nova forma da gente aprender a se relacionar com o adolescente. Eu quero que você entenda que eu estou aqui para traduzir
a leitura, fazer a leitura do seu adolescente para você. Essa nova forma de se relacionar, muitas vezes a gente ouve a palavra, né? Esses adolescentes são os aborrecentes. Quando a gente faz isso, a gente está juntando a palavra aborrecer com adolescente e fica aborrecente. Mas será mesmo que o seu filho só te aborrece? Será que é só isso que ele está trazendo de novo para você nessa nova forma de se relacionar? Então eu quero que você elimine essa palavra do seu vocabulário, você mude a chavinha da sua mentalidade em relação ao seu filho adolescente para que você possa se relacionar com ele de uma outra forma. Porque quando a gente rotula, quando a gente dá um nome, né? A gente tá dizendo assim, ó, é isso, é adolescência mesmo, é desse jeito, vai passar e ponto. Não posso fazer nada. E aí eu lavo as minhas mãos, né? Não posso fazer nada porque ele é adolescente, deixa e vai rolando a vida assim, empurrando com a barriga. E aí quando você for ver, os problemas mais tarde serão muito grandes. Então eu não quero que isso aconteça com você, você que é mãe, que quer criar os seus filhos bem, eu tô aqui para te ajudar nesse sentido e eu vou trazer duas formas de você lidar que são importantes para você se relacionar melhor com o seu filho adolescente. A primeira delas é ter uma transparência na comunicação. O seu filho não lê a sua mente, ele não lê entre linhas, ele não sabe o que você está pensando, ele não olha as consequências, o depois, ele não sabe se colocar no seu lugar. Tudo porque esse cérebro ainda não tem essas funções, ele não executa essas funções, ele está aprendendo, né? Então, primeira coisa é transparência na forma de se comunicar. Isso quer dizer que você precisa comunicar de uma forma clara e específica. Você precisa dizer, não é só assim, eu quero que você arrume seu quarto. Não, você precisa dizer, ó, até que horário eu vou esperar você arrumar seu quarto? Vamos fazer esse combinado. Dê um longo período de tempo. O que é que você quer que ele execute? Você quer que ele arrume a cama, que ele guarde os livros, que ele arrume material escolar, que ele dobre as roupas e separe as roupas sujas? Então seja o quanto mais detalhista você for na sua comunicação específica, mais fácil você vai ter o que você deseja no comportamento do seu adolescente. Escolha como agir. Que você não tenha reações, que você também não seja tão impulsiva quanto os adolescentes são. O que quer dizer? Que você ficou de saco cheio, tá aqui por aqui, sua paciência tá no seu limite, e em vez de você controlar, regular a sua emoção, você é autoritária, e você grita, e você briga, e você diz, eu já não te mandei fazer tal coisa, por que você não me obedece? Por que você não faz? Quando a gente tem o controle de tudo, quando a gente quer que faça do nosso jeito, quando a gente diz e determina que o que a gente faz, o que a gente quer tá certo e não existe outra forma, e o seu filho não pode pensar diferente de você, você se afasta do seu filho, você não consegue se aproximar dele usando do autoritarismo. O que a gente quer é ter autoridade com respeito. A gente quer que ele obedeça pelo respeito que tem por você. Então, ó, a segunda informação é escolha como agir. Eu gosto de dizer, faça uma boa escolha ou uma má escolha. A má escolha é quando você reage. A boa escolha é quando você escolhe como agir. Então, fale com o seu filho, haja com o seu filho com paciência, com acolhimento, que ele possa falar as coisas para você, que ele pensa, que ele possa dar soluções junto com você. Então, as palavrinhas, eu vou dar 3 palavrinhas mágicas agora para finalizar esse nosso papo dessa fase da adolescência de hoje, que é consideração, empatia e respeito. Consideração pelo seu filho é quando você sabe ouvir o que ele tem para te dizer. Empatia é quando você sabe sentir como ele está sentindo nesse momento da vida dele. E respeito é quando ele não tem medo de você e ele respeita a sua autoridade. Ele sabe o limite das atitudes. Ele pensa e é respeitado nos pensamentos diferentes dele. Não quer dizer que ele sempre vai ser diferente dos valores que você transmitiu na sua educação, mas o respeito é respeitar esse momento de construção que ele está, né? Talvez o valor que ele tenha é diferente do valor que você transmitiu e tá tudo bem. Por quê? Porque é um momento de transição. Depois ele vai, com o cérebro amadurecido, rever esses valores e com certeza, se ele respeita a sua autoridade, ele vai dar muito valor ao que você ensinou desde a infância.
Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado a entender essa fase da adolescência com todos esses aspectos que eu dei e que se você está aproveitando, eu te peço para compartilhar com muito mais mães para que a gente possa divulgar esse conhecimento. E você faça comentário para eu saber o quanto isso está te ajudando e que você dê aí um like para eu poder ser recomendada no YouTube para muitos mais mães. Esse é o meu desejo. Te agradeço do fundo do meu coração a sua atenção, o seu tempo e a sua confiança. E vamos juntas evoluir e abrir a mente.